Olá, bom dia, sejam bem-vindos aqui ao Estrela do Oriente Oracle. Me chamo Jaqueline e vim abrir as energias aqui através dos oráculos para entender quais são as orientações espirituais, quais energias vão estar nos influenciando no dia de hoje e para fortalecer nosso espírito eterno, iniciando aqui com o decreto da Grande Fraternidade Branca, que eu vou abrir aleatoriamente. Deuses Meru, também do raio, do segundo raio, raio dourado. Eu sou luz, eu amo a luz, eu sou guiado, protegido, nutrido e amparado pela luz. Eu sirvo somente a luz. A luz de Deus nunca falha e eu me reconheço como filho de Deus, sempre cercado pela sua luz e seu amor infinitos. Linda frase, lindo ancoramento, que possamos estar sempre sendo guiados pela essa luz crística, pela luz de Deus. E o nosso coração iluminado por esse amor vai sempre nos guiar no caminho certo, no caminho da paz, no caminho da felicidade. Como eu estava falando esses dias atrás, né? Todos nós, de alguma forma, desejamos a felicidade, queremos ser felizes, do jeito que a nossa experiência nos permite compreender, né? Nós não somos donos da verdade, né? Nós acabamos que, na grande maioria, aprendemos pela experiência. Mas continuando aqui, eu vou abrir com o baralho astrológico da cigana. Opa, já saltou uma carta. Saltou a carta da raposa. Vamos entender as energias. A sedução pode nos desviar do caminho da felicidade. A cautela, prudência e a razão são muito importantes para qualquer decisão. É fundamental analisar a vaidade, o egoísmo e a malícia do outro para que não venhamos a ser clones dos mesmos. Então, assim, como a gente ancorou aqui essas frases dizendo, né, que nós servimos somente a luz, e a carta da raposa me remeteu muito à questão do espírito de sedução. A sedução não está só linkada a questões de sexualidade aqui, né, em si, mas a gente pode estar sendo seduzido por algum medo, né, o pânico, pela vontade de brigar, né, impaciência, intolerância, né, nesse sentido que eu quero dizer. E aí eu vou dar um exemplo, né, porque aqui fala que a gente que é fundamental a gente saber identificar a vaidade, o egoísmo e a malícia do outro, para a gente não que a gente não venha ser clone dos mesmos, né? Às vezes a gente tem um temperamento mais forte, mais contundente, e aí o outro, né, amaliciando, sabendo disso, vai lá e te provoca para você brigar, né? E aí precisa ser esperto para identificar isso e não se deixar levar, né? É nesse sentido que eu estou entendendo as vibrações, né? A raposa ela é extremamente estratégica, ela sabe planejar, o como ela vai agir. Então é de uma inteligência bem interessante quando a gente fala sobre a raposa aqui no baralho cigano,
que a gente quando se deparar no dia de hoje com alguma situação assim, possamos lembrar do decreto, né? Que a gente é guiado, protegido, nutrido e amparado pela luz, porque nós serviremos somente a luz, né? Vamos aqui ao baralho cigano para poder entender. Então, possivelmente a gente pode estar lidando com energias que venham nos provocar, né? A carta da árvore, remetendo à paciência, né? Que tenhamos paciência com essas situações. Que não venhamos a nos iludir. Assim, se a gente, por exemplo, se deparar com uma situação assim, de maledicência, e se a gente imediatamente se vitimizar, a gente automaticamente vai estar se iludindo, né? E não sendo reativo e não buscando uma solução que é neutralizar o mal. A gente tem que buscar de todas as formas no nosso íntimo para neutralizar o mal. E aí essa carta fala sobre ter paciência e não nos deixarmos iludir para mudar algum tipo de situação que não beneficia ninguém, nem a quem está provocando maldade, nem a quem está num modo receptivo. Só que a gente não precisa estar nesse modo receptivo, né? Se o mal, quando ele não é alimentado, ele não cresce. Vamos lá. Que saibamos trocar essas energias com o universo na paciência. Se a gente doa paciência, a gente recebe paciência. E abandonar qualquer tipo de obstáculo aqui, né? A gente pode sim desviar aqui de qualquer tipo de obstáculo, para que a gente venha realinhar o nosso espírito, reequilibrar o nosso espírito aqui. Não deixar nenhum tipo de vibração, porque nenhum tipo de vibração contrária à nossa paz se instale. A carta dos lírios, né? Confirmando essa necessidade de nos mantermos serenos, nos mantermos tranquilos, sermos frios aqui. E o que me veio aqui também é até sobre nos calarmos perante as provocações. Por mais que pareça injusta, tá? E aí esse calar primeiro tem que ser aqui dentro. Porque tem situações que a gente precisa assim, se colocar, né? Para que as pessoas não montem na gente, né? Mas o silenciar primeiro é aqui dentro de nós, para que aquilo não venha ferir o nosso ego, né? E aí é necessário o autoconhecimento para a gente não se deixar levar, né? A pessoa nos acusa de alguma coisa e a gente não aceita aquilo simplesmente porque sabe que a gente não é aquilo, tá? A carta da cruz me remetendo a essa paciência, esse equilíbrio, confirmando. A carta da cobra no centro do jogo, então a gente pode realmente estar falando de uma energia de briga, de deslealdade no dia de hoje, de pessoas que querem envenenar, provocar uma situação, né, de nos atacar aqui. A carta da estrela, para que a gente se mantenha assim, conectado ao sagrado, conectado ao alto, né? A gente olha as estrelas, né? Remete a Deus, né? Como se Deus estivesse longe, mas na verdade Ele está dentro de nós. A carta dos livros, conforme eu estava falando aqui, da gente se conhecer muito bem, né? Para não deixar que o outro diga como nós somos. É Deus que sabe, é para Ele que a gente tem que prestar conta. E me remeteu uma coisa muito peculiar aqui, eu não vou deixar de falar, com a sequência dessas cartas
aqueles que sentirem no coração de abrir um evangelho no lar para ler o evangelho, ou algum livro de espiritualidade, né, que a família se afinize mais aqui, para unidos em família lerem, para aumentar as proteções, as forças, a companhia de espíritos amparadores no âmbito familiar de vocês. Mas tomar muito cuidado aqui para não trocar energia com pessoas que gostam, que se alimentam, né, da energia da briga, tá? Aqui falando muito sobre essa conexão através da serenidade com uma espiritualidade superior. Vamos lá. É como se essa pessoa estivesse realmente nos estudando, e a gente pode não estar falando de pessoa, mas sim de energia espiritual aqui, nos rondando, tentando descobrir, né, uma falha em nós, um buraco para acessar e provocar essa situação. E aí a carta da foice me remetendo a cortar esse mal pela raiz aqui. Já sair. E a carta do navio, a gente corta o pensamento, corta o mal pela raiz pelo pensamento e muda o ambiente, né? A gente sai daquele ambiente pesado, deletério, nem que seja mentalmente, né? Nem que seja pra gente pensar em outra coisa, seja o que for. Principalmente se essa coisa nos eleva, né? Esse pensamento nos leva, né? Aumenta a nossa potência espiritual. Mais uma vez, no fundo do deck, energia crística falando sobre essa necessidade da oração, de estarmos, sabe, o orar e vigiar, né? A gente ora pela manhã, ora quando se alimenta, ora sempre que tem necessidade, né? Mas de estarmos conectados profundamente a essa energia. Aí pegando o tarot aqui para complementar essa leitura. Uma lâmina, por gentileza. Qual o aconselhamento? A carta voou longe. Deixa eu ver. Eu pensei nessa carta e ela saiu no fundo do deck. Carta do louco, né? A gente já começou a segunda-feira falando sobre se desapegar de energias, desses ciclos repetidos que nos fazem sofrer, né? A roda da fortuna nos mostrando, se eu não me engano, foi tudo na segunda-feira, que é um novo ciclo que já dá sinais que vai surgir nas nossas vidas, né? E o louco aqui, igual que eu estava falando, que me remeteu à carta do navio, né? De sair desses ambientes pesados, nem que seja mentalmente, porque às vezes o ambiente pesado é dentro da nossa casa, infelizmente, e por isso fala sobre um estudo espiritualista, um conteúdo elevado para atrair espíritos amparadores. Mas às vezes a gente também está num ambiente de trabalho e não tem como sair, então sair, se desconectar mentalmente, emocionalmente da situação. Porque a gente não precisa carregar o lixo de ninguém, a gente não precisa carregar a tormenta de ninguém. Nós temos já as nossas questões para serem resolvidas, né? E a gente sabe que por mais que a gente possa auxiliar o outro, contribuir com o outro, com a nossa experiência de vida, por menor que seja, né? Ela pode dar sim a sua contribuição, porque tudo reverbera. Ninguém vai salvar ninguém. Ninguém vai poder tirar a sua tristeza se você não quiser, se você não se permitir, né? É como eu falo, o amor, na verdade, isso é uma sabedoria dos pretos velhos. E a gente encontra isso também no Evangelho, né? O amor, ele está em toda parte ao mesmo tempo.
Então, porque o amor é o próprio Deus. Então, por que resistir, né? Receber esse amor, que possamos cada dia mais estarmos receptivos a esse amor para nos curarmos em definitivo e podermos contribuir cada vez mais para a evolução desse planeta. Pede socorro. A gente vê quantas situações desafiadoras acontecem todos os dias. É o planeta pedindo socorro, pedindo a nossa melhoria interna aqui. Tudo é um reverberar. Aí quando o nosso íntimo melhora, o que acontece no externo também vai melhorar. Tenho certeza disso, tá? E aí, como eu estava falando, eu pensei nessa carta quando eu estava falando no início do jogo sobre a justiça, sobre uma lei que nos rege, né? Quando saiu a carta dos trevos, né? Eu me lembrei muito sobre a carta da justiça, sobre essa lei, né? Se você é dando o que recebemos na prece São Francisco de Assis, né? Se você doa amor, tolerância, paciência, é isso que você vai receber, né? Por mais que, como eu estava falando no outro dia, o mundo queira nos vomitar por estarmos querendo melhorar, né? Um dia essa condição vai mudar. É um mal que vai ser levado embora, que vai ser extinguido. E porque a lei de Deus, homem nenhum pode mudar. A lei é imutável, né? E aí se cumpre a justiça, né? Que possamos semear agora as coisas boas dentro do nosso coração, sem nos vitimizarmos, sem colocarmos na balança que as coisas ruins estão pesando mais, sem focarmos nisso, sem olharmos para o lado, né? E aí é onde que sai a carta do louco, pedindo para não carregar uma bagagem que não podemos dar conta, né? Bom, para encerrar essa leitura, um minuto de sabedoria, para um aconselhamento para todos nós. E aí eu sempre coloco nós aqui, porque eu na verdade sou mensageira, canalizo as mensagens, a sabedoria desses seres espirituais, e o primeiro ouvido que escuta o que a boca está falando é o meu, né? Então eu coloco sempre no nós, no sentido da unicidade, começa por mim também, né? E aí quando entendemos essa unicidade, que eu só posso melhorar as circunstâncias quando melhoro a mim mesmo, quando busco a melhoria através de algo de bom que a gente venha fazer, né? As cortinas se abrem da vida, né? Minuto de sabedoria, um aconselhamento. Página 91. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então manifeste constantemente a todas as criaturas que são a manifestação da divindade em redor de você, confirmando que eu estava falando sobre unicidade. Deus revela-se ao homem através do próprio homem. O melhor meio de amar a Deus é saber amar ao próximo, revelando-lhe as faltas, compreendendo seus problemas e ajudando-o em todas as circunstâncias. Então, meus amigos, fica aqui a minha contribuição do dia de hoje para vocês. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.